Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de resistência dos materiais e nesta videoaula vamos ver a parte 4 do conteúdo flexão. Bem, nesta videoaula vamos ver um outro método para determinar os diagramas de esforço cortante e de momento fletor, certo? Também conhecido como método gráfico, né? Que é um método bem mais simples e é o método mais utilizado na engenharia, tá certo? Para determinar os diagramas de esforço cortante de momento fletor de vigas e eixos, beleza? A principal vantagem, né, desse método, além dele ser o mais utilizado na engenharia, né, é porque ele é um método mais simples e, dependendo do problema, por exemplo, casos onde a gente tenha várias regiões com cargas distintas, né, a gente tem que analisar pelo método das seções, muitas seções, né? Então a gente tem que determinar muitas equações de esforço cortante e momento fletor. E para esses casos, o método das seções é praticamente inviável, né? Então é muito melhor a gente utilizar um método mais simples, né? Também conhecido como método gráfico, que determina os diagramas de esforço cortante e momento fletor através de relações infinitesimais entre carga distribuída, força cortante e momento fletor, né? Então, através de duas relações aí entre carga e esforço cortante e momento fletor e esforço cortante, a gente consegue plotar os gráficos, né? Consegue determinar os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Além disso, né, a gente também vai precisar conhecer a influência de cargas concentradas e momentos concentrados, né? Mas eu vou mostrar aí como é que uma força concentrada e um momento concentrado vão influenciar nos diagramas, né? Para a gente poder determinar em seguida esses gráficos, beleza? Então, primeiramente, vamos analisar, né, regiões de carga distribuída, né? Analisando um determinado elemento sujeito a uma carga distribuída, né? Com dimensão aqui infinitesimal, vamos determinar aí a relação entre carga e esforço cortante e momento fletor, beleza? Então, para fazer essa análise, ó, eu vou pegar o seguinte, ó, eu tenho uma viga aqui com uma carga, né, ó, distribuída ao longo do comprimento, uma carga concentrada, uma força concentrada e um momento concentrado aqui, beleza? Nesse ponto. Primeiramente eu vou analisar apenas a influência aqui da carga distribuída, ó. Então, para isso eu vou pegar um elemento aqui, ó, com comprimento aqui ΔX, né? Localizado a uma posição aqui, ó, de X em relação a esse apoio, beleza? Então, pegando esse elemento aqui para a gente analisar, né, as relações infinitesimais entre carga distribuída e força cortante e momento fletor, vamos fazer a análise desse elemento aqui. Então, pegando esse elemento aqui, ó, a gente vai ter o seguinte diagrama de corpo livre, né, ó, com os esforços internos aqui. Então, de acordo com a convenção de sinais, né, a gente vai ter aqui na face da esquerda o cortante para cima, o momento fletor, né, no sentido horário, e na outra face aqui da direita a gente vai ter o cortante para baixo e o momento fletor no sentido anti-horário. Aqui, como a gente tem uma pequena variação aqui, né, ó, de ΔX do comprimento, a gente vai ter uma variação aqui, né, em relação a o esforço cortante e o momento fletor, né, de ΔV e ΔM, beleza? Justamente aqui pela variação de carga que a gente tem, ó, né, para ΔX, para uma pequena variação de ΔX, a gente vai ter aqui uma componente aqui de carga distribuída, né, que vai acabar influenciando aí no aumento da força cortante e do momento fletor, beleza? Então tá aqui o diagrama de corpo livre daquele elemento, destacado na viga. Então a gente tem os esforços internos, né, a dimensão ΔX, e aqui a gente tem, ó, a equivalente concentrada, né, dessa pequena parte aqui da carga distribuída, né, para um comprimento de ΔX, tá certo? E aqui o centroide, ó, da carga distribuída, né, a uma distância aqui do ponto O de K vezes ΔX, beleza?
E aqui, né, a equivalente concentrada, né, que para um comprimento aqui infinitesimal vai valer, né, base vezes altura, né? Então a gente tem aqui W de x que multiplica ΔX, né? Já que a gente quer analisar as relações infinitesimais, né? Esses comprimentos aí que a gente está pegando dos elementos, no caso aqui um comprimento de ΔX, esse comprimento é infinitesimal, né? Então isso aqui a gente pode aproximar, né, para um equivalente de base vezes altura, beleza? Então vamos fazer a análise agora, ó, das relações. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó, somatório das forças e somatório dos momentos, né, para esse elemento aqui, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, somatório das forças em y igual a zero, beleza? Vou adotar aqui, ó, para cima positivo. Então a gente vai ter, ó, V menos V mais ΔV, né? A carga aqui, né? A força aqui, V mais ΔV, menos W ΔX, beleza? Isso aqui igual a zero. Então, ó, V menos V, né? Vai cortar aqui. Eu vou ficar com o seguinte, ó. Eu vou ficar com menos ΔV menos W ΔX igual a zero. Logo, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que ΔV é igual a menos W ΔX, tá certo? Então, por enquanto aqui, ó, eu vou guardar, né, essa equação, ó, como equação 1, certo? Daqui a pouco a gente faz uma análise melhor dela. Vamos fazer agora, ó, a análise do momento, ó. Então, vamos ter o seguinte, ó, somatório dos momentos em relação ao ponto O é igual a zero, né? Vou adotar aqui, ó, sentido anti-horário positivo. Então, vamos ter o seguinte, ó, M mais ΔM menos M, né? Aqui, ó, M mais ΔM menos M, menos o momento aqui da força cortante, né, ó, menos V que multiplica ΔX, mais o momento aqui, ó, da equivalente concentrada, né, mais W ΔX que multiplica K ΔX, aqui igual a zero, beleza? Então, ó, M eu vou cortar com menos M aqui, ó. Vou ficar apenas com menos ΔM menos V ΔX mais W que multiplica K que multiplica ΔX ao quadrado, né? Então vamos ter o seguinte, ó. ΔM vai ser igual a V ΔX menos WK ΔX ao quadrado. Vou chamar essa equação aqui de equação 2. Beleza? Então, observem aqui, ó, as duas equações, né? A gente quer fazer uma análise infinitesimal, tá certo? Então, para fazer uma análise infinitesimal, né, a gente vai considerar que esse comprimento aqui, ó, de ΔX, ele é muito pequeno, né? Então, vamos fazer uma análise, né, para um ΔX tendendo a zero. Para isso, vamos pegar a equação 1 e dividir por ΔX. Depois pegar a equação 2 e dividir por ΔX, né? Fazendo o que? ΔX tender a zero, né? Para a gente determinar aí a relação, né, entre carga e esforço cortante, a relação infinitesimal, e a relação aqui, ó, entre momento fletor e força cortante, ó, né? Também infinitesimal a relação entre eles, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, logo fazendo equação 1 dividido por ΔX e equação 2, né, dividido por ΔX, com ΔX tendendo a zero, temos
dV dx é igual a menos W e dm dx é igual a V. Beleza? Então, ó, só fazendo a análise aqui, né, das equações, ó. Aqui, dividindo por ΔX, eu vou ficar com ΔV dividido por ΔX menos W, né? Quando o ΔX tende a zero, a gente vai ficar com a relação infinitesimal, né? Logo, isso aqui vai virar o quê? Uma derivada, né? Ó, dV dx igual a menos W, né? Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Dividindo por ΔX, eu vou ter ΔM dividido por ΔX igual a V menos WK ΔX, né? Como ΔX tende a zero, ó, esse termo aqui ele vai para zero, né? Então a gente vai ter apenas, ó, quando ΔX tende a zero, né? ΔM dividido por ΔX vai se transformar numa derivada, né? Então eu vou ter dm dx igual a V, beleza? Então tá aqui as relações, ó, entre carga e esforço cortante, né? E entre esforço cortante e momento fletor, beleza? As relações infinitesimais, né? Entre carga, esforço cortante e momento fletor. Então, baseado nessas duas equações aqui, ó, a gente vai conseguir plotar os gráficos, né? Ou diagramas de esforço cortante e momento fletor, beleza? Então, interpretando aqui, ó, as relações, né? A gente tem o seguinte, que a derivada do esforço cortante ela é igual ao que? A menos a intensidade da carga distribuída, né? Isso aqui para um determinado ponto, né? Ou para um ponto específico aí que a gente está analisando. Então, a derivada do diagrama naquele ponto, né? É igual a menos a intensidade da carga naquele ponto, né? Lembrando que aqui a gente está analisando qual ponto, ó? Um ponto X, né? Uma determinada distância X aí do apoio que está no lado esquerdo, né? Mas isso serve para qualquer ponto que a gente esteja analisando, beleza? E aqui, ó, para outra relação, né, a gente tem que a derivada do momento fletor, né, naquele determinado ponto, ela é igual à intensidade do cisalhamento naquele mesmo ponto, beleza? Então, conhecendo aí, ó, essas duas relações, a gente vai conseguir plotar os diagramas de esforço cortante e momento fletor, né? Conhecendo essas relações, dá para saber aí o comportamento da curva, né? Se vai aumentar, se vai diminuir, porque a gente conhece aí, ó, através dessas relações, né? Se a derivada vai ser positiva, negativa, tanto para o esforço cortante como para o momento fletor, tá certo? Para visualizar melhor isso, ó, vamos ver aqui nessa figura, tá certo? Então, antes de mais nada, ó, vamos sempre lembrar aqui as relações, né? A gente tem que dV dx é igual a menos W, né? Dx e dm dx é igual a V, tá certo? Então vamos analisar o seguinte, ó. Aqui a gente tem o gráfico ó, já plotado, né? A gente tem uma carga distribuída aqui, né? Na viga, ó. Essa carga distribuída é descrita por uma função Wx, né? E aqui a gente já tem os gráficos plotados aqui, ó, do esforço cortante e do momento fletor, né? Lembrando que a representação do livro, né, adota para cima positivo, né? Essa parte superior do diagrama aqui, ela é positiva, certo? Então tá aqui os diagramas, ó, de carga, de esforço cortante e de momento fletor. Agora a gente vai observar as relações aqui presentes nos próprios diagramas, ó, tá certo? Então aqui a gente tem o seguinte, ó. Eu vou primeiro fazer a análise para o diagrama de esforço cortante, né, ó. A gente tem o seguinte, ó. A derivada do esforço cortante é igual a menos a intensidade da carga naquele ponto, né, ó. Essa carga aqui está para baixo, então ela é o que? Positiva, tá certo? Então vamos lá, ó. A carga aqui é positiva, né? Aqui, a carga no ponto A vale quanto? A intensidade da carga distribuída vale zero, né? Então a derivada aqui, ó, no apoio A, né, do esforço cortante vale zero, ó, a derivada, né?
Aqui, ó, à medida que a gente vai caminhando aqui para a direita, o que é que vai acontecendo? Ó? A intensidade da carga vai aumentando, né? Então, o que é que vai acontecendo aqui? De acordo com essa relação, né? Que essa derivada aqui, ó, do esforço cortante, ela vai o quê? Diminuir, né? Se a carga vai aumentar, a derivada vai ficar cada vez menor. Então, aqui a derivada é zero, depois a derivada vai só diminuindo, ó. De modo que no ponto C eu tenho uma derivada aqui, ó, negativa, né? E no ponto D eu tenho uma derivada menor ainda, né? Ó, porque a carga aumentou de C para D. Então a derivada aqui de C para D do esforço cortante, ela diminui, né? Quando chega nesse ponto aqui, ó, né, a gente tem uma derivada menor ainda, porque a intensidade aumentou, né? Até chegar o máximo valor aqui, ó, em B, né? Para o máximo valor de carga, uma intensidade máxima, né? A gente tem a menor derivada possível, beleza? Porque a gente tem esse sinal de menos aqui, ó, certo? Então vocês conseguem observar aí, ó, que a derivada, né, do esforço cortante, né, ela é negativa se a carga distribuída for positiva, né, ó. Então, à medida que a carga vai aumentando, a derivada vai ficando cada vez menor, tá certo? Então, tá aqui a relação, né, a gente observa a relação entre esforço cortante e intensidade de carga distribuída. Agora vamos ver a relação, ó, entre momento e esforço cortante, tá certo? Então, ó, para o ponto A, a gente tem o seguinte, ó, o esforço cortante ele é um pouco elevado, né? Ó, vale VA, tá certo? E positivo. Então, a derivada do momento aqui, ó, nesse ponto A, ela é positiva, né? À medida que a gente vai caminhando aqui para a direita, ó, o esforço cortante ele vai o quê? Diminuindo, tá certo? Se o esforço cortante vai diminuindo, ó, né, a intensidade dele vai diminuindo, essa derivada do momento fletor, ó, vai diminuindo, né? Então, para C, a gente tem uma derivada aqui, ó, positiva, né? Para D, a gente tem o que? A intensidade do cortante diminui um pouco, então a derivada também diminui, né? Aqui nesse ponto, ó, específico aqui, né? Que o V é zero. Se o V é zero, a derivada do momento nesse ponto é quanto? Zero, ó. Então, a derivada zero. Depois, o V passa a ser negativo, ó, né? E vai ficando cada vez menor, então a derivada do momento vai ficando negativa, né? E cada vez menor, tá certo? De modo que aqui nesse ponto a derivada do momento vale quanto? Menos V, né? Beleza? Então tá aqui a relação, né, entre esforço cortante e carga distribuída, e momento fletor e esforço cortante, tá certo? Através dessas relações aqui, dessas duas relações, a gente consegue determinar aí, ó, o comportamento da curva, né? Só falta agora a gente entender aí, ou observar, né, ou verificar a influência de uma carga concentrada e de um momento concentrado, né? Ou seja, de uma força concentrada e de um momento concentrado, tá certo? Conhecendo a influência de força concentrada e momento concentrado e através dessas duas relações aqui, a gente vai conseguir determinar os diagramas, ó. Pelas relações a gente consegue identificar o comportamento da curva, né? Ó, tanto para o esforço cortante como para o momento fletor. Falta apenas agora observar a intensidade, a influência, aliás, da força concentrada e do momento concentrado, tá certo? Antes disso, eu vou apresentar, né, uma outra informação que a gente pode tirar dessas relações, beleza? De carga e esforço cortante e momento fletor. Então, ó, a gente pode reescrever as relações através das seguintes equações. Ó. A gente pode ter, né, isolando a variação do esforço cortante e a variação do momento fletor, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem que dV, a gente tem que menos W dx, né? E dm é igual a V dx, né? Eu só fiz isolar a variação do cortante e a variação do momento, né? Então, integrando essas duas equações, ó, a gente pode determinar, né, a variação
do esforço cortante de um ponto a outro, né, através da integral da carga, né, entre esses pontos. Então, fazendo o que? A análise da área, né, abaixo da carga distribuída entre os dois pontos, eu vou determinar o que? A variação, né, do esforço cortante entre esses dois pontos, assim como a variação do momento fletor. Então eu consigo calcular o quanto o momento fletor varia, né, ou seja, o ΔM, em função da área que está abaixo do diagrama do esforço cortante entre esses dois pontos, né? Então, integrando isso aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó, a integral, né, de dv menos w dx, né, integral de dv igual a menos w dx, a gente tem o seguinte, ó, que ΔV, né, vai ser igual a menos a integral de w dx. E aqui, ó, a gente tem que ΔM vai ser integral de v dx. Beleza? Ou seja, a mudança, né, a variação no esforço cortante de um determinado ponto a outro é igual a menos a área que está abaixo da carga distribuída entre esses dois pontos, né? E o momento fletor, a variação do momento fletor, ou a mudança do momento fletor entre dois pontos, é igual à área que está abaixo do diagrama de esforço cortante, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, através do mesmo exemplo que eu apresentei no slide anterior. Então a gente tem aqui a carga distribuída, né? O diagrama do esforço cortante e o diagrama do momento fletor. Ó. Então, fazendo uma análise aqui entre os pontos C e D, a gente tem o seguinte, ó. Eu quero saber, ó, de acordo com o que eu já apresentei no slide anterior, né, a gente já sabe o comportamento da curva. Então, pela relação, eu já sei que a curva do esforço cortante ela vai diminuindo aqui, ó, né, em função do comprimento, né? E a do momento fletor, ela vai, aumenta, chega no máximo e depois cai para zero. Ó. Entretanto, ó, se eu quiser determinar os valores aqui, ó, então vamos supor que eu conheça aqui o esforço cortante em C e quero determinar em D, né? Como é que eu faço isso? Através dessas duas equações, ó. Então, eu conhecendo o C, né, eu consigo determinar a variação do esforço cortante de C para D, né, ou seja, o ΔV, através de quê? Da área que está abaixo da carga distribuída, né? Ou seja, através da integral entre esses dois pontos. Isso é muito comum aqui a gente utilizar essas duas relações, né? Além das duas relações apresentadas anteriormente. Então, conhecendo o esforço cortante em um ponto, eu consigo determinar o esforço cortante no outro ponto, né? Através do cálculo da variação do cortante, né? Que é igual a área abaixo, né, da carga distribuída, beleza? Então, ó, eu consigo determinar o quanto varia aqui o esforço cortante entre os pontos C e D, né, ou seja, o ΔV, através do cálculo aqui, ó, da área entre C e D, né, da carga distribuída. Então, a integral aqui da carga distribuída entre os pontos C e D nos dá o que? A variação do esforço cortante, né? Agora, para outra relação aqui, para a variação do momento fletor, a gente tem o seguinte, ó, que a variação do momento fletor é igual à área, né, do esforço cortante entre os dois pontos que eu estou analisando. Então, vamos supor que eu conheça aqui o momento no ponto C e quero determinar o momento no ponto D, né? É só a gente calcular o quê? A variação do momento entre os pontos C e D, né? Então, calculando aqui a variação dos momentos entre C e D, dado que eu conheço o C, eu consigo determinar o D, né? O valor final aqui. Beleza? Como é que eu faço isso? Ó? Calculando o ΔM, que é igual à área aqui, ó, que está abaixo, né, da curva do esforço cortante entre os dois pontos, ó, C e D. Beleza? Então, a integral aqui, ó, dessa função aqui do cortante, né, ou a área que está abaixo aqui da curva do diagrama de esforço cortante, vai ser igual à variação do momento entre esses dois pontos, ó, C e D, beleza? Então, além dessas duas relações aqui, né, além das duas relações anteriores que a gente determina o comportamento das curvas, né, a gente vai utilizar bastante essas duas relações aqui
para calcular o esforço cortante nos pontos, assim como o momento fletor, beleza? Então lembrem aí dessas duas relações, né, que a gente vai utilizar bastante. Só observando aqui que eu não comentei no slide anterior, né, ó, eu já tinha comentado anteriormente na videoaula anterior, aliás, que quando a gente tem carga concentrada, a gente tem o que? Um salto aqui, ó, no esforço cortante, né? Então, a gente tem carga, força concentrada no apoio inicial e final, então a gente tem saltos aqui, ó, que a gente vai analisar no próximo slide, tá certo? Aqui, como eu não tenho um momento fletor, né, concentrado, ó, ou momento externo, aliás, perdão, como eu não tenho um momento externo aqui concentrado nos apoios, ó, ele parte de zero e vai para zero, beleza? O diagrama do momento. Então, ó, vamos fazer a análise agora das regiões que eu tenho, né? Força concentrada e momento concentrado, tá certo? Para a gente identificar, né? Qual a influência aí da força concentrada e do momento concentrado nos diagramas, né? Então, pegando uma parte da viga, né, que tem a força concentrada, a gente vai ter o seguinte, ó, o diagrama de corpo livre de uma pequena parte aqui, ó, certo? Com um comprimento muito pequeno, né, tendendo a zero, ó. Entretanto, que fica aí, que possui, né, a força concentrada, tá certo? Então aqui a gente tem a convenção de sinais, né, de acordo com a convenção de sinais para o esforço cortante e o momento fletor, a representação. Aqui a gente tem uma variação, né, do esforço cortante e do momento fletor devido à ação da carga, né, quando eu saio de um ponto a outro, beleza? Então fazendo a análise, ó, vamos ver como é que fica, né? Então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter somatório das forças em Y igual a zero, beleza? Então eu vou ter, ó, V menos V mais delta V menos F igual a zero, né? Então, ó, V corta com menos V. Eu vou ficar apenas com menos delta V menos F igual a zero, né? Então, isolando o delta V, eu vou ter o seguinte, ó, delta V igual a menos F, né? Então, percebam o seguinte, ó, a variação no cortante, né, ó, desse ponto para cá, ou seja, o delta V, quando eu ultrapasso aqui, né, quando eu passo por um ponto aqui que tem uma força concentrada aplicada, né, o que é que acontece, ó? A gente tem uma variação aqui no cortante, ó, igual a menos a intensidade da carga, né, da força concentrada. Então, quando eu saio aqui, ó, desse ponto para isso, ou seja, quando eu passo pela carga, né, eu tenho uma queda aqui, ó, no diagrama, né, ou no esforço cortante de menos F, né. Então, eu tenho uma espécie de salto para baixo, ou salto negativo no diagrama, né. Então, dado que eu tenho aqui um valor V, né, de esforço cortante, quando eu passo pela força concentrada, nesse ponto aqui da força concentrada eu vou ter uma redução localizada aqui, ó, um salto, né, para baixo de valor menos F, tá certo? Então tem uma queda aí no esforço cortante de F, beleza? Então essa é a influência, ó, da força concentrada no diagrama de esforço cortante, tá certo? Vamos analisar agora a influência, né, no momento fletor dessa carga concentrada, dessa força concentrada, né? Vamos ver se existe alguma influência. Então vamos fazer o seguinte, ó, somatório dos momentos em relação a esse ponto aqui, ó, né? Ponto O igual a zero. Então vou adotar o anti-horário positivo. Aqui em cima, né, só para colocar aqui, eu adotei para cima positivo. Então eu vou ter o seguinte, ó, fazendo o somatório, né? Eu vou ter M mais delta M menos M menos V delta X mais F delta X
dividido por 2, né? Aqui igual a zero. Beleza? Então, como a gente tem aqui, ó, que analisar, né, a influência aqui da carga concentrada, né? Então, fazendo a análise infinitesimal, ou seja, vou pegar aqui um ΔX muito pequeno, ou seja, um ΔX tendendo a zero, né? Então, esse termo aqui, ó, é nulo, né? Vai para zero, assim como esse termo aqui, ó, F, que multiplica ΔX dividido por 2, né? Aqui eu tenho, ó, M corta com menos M, então eu vou ter o seguinte, ó, ΔM igual a zero. Beleza? Então a gente não tem aí, ó, salto, né, no diagrama do momento. A gente não passa por um salto aí, por uma transição, né, no diagrama do momento devido à ação da força concentrada. Beleza? Ó, a gente fazendo a análise do diagrama do momento, né, dado que eu passo por um ponto que tem uma força concentrada, eu não vou ter aqui uma variação brusca no momento fletor, né? Ou seja, um salto, seja para cima ou para baixo. A única coisa que a carga vai alterar, né, é a derivada do diagrama do momento fletor. Então, por exemplo, eu posso ter que antes da carga a derivada seja uma, após a carga a derivada seja outra, né? Mas o salto, né, ou uma variação brusca do momento não ocorre. Eu vou mostrar aí a variação dessa derivada, né, quando a gente tem a ação de uma carga concentrada. Mas como a gente está analisando apenas a influência, né, da força em termos de saltos, né, ou de variações bruscas aí, tanto para o diagrama de esforço cortante como para o momento fletor, a gente tem que não acontece aí um salto, né, no diagrama do momento fletor devido à ação de uma força concentrada. Beleza? Vamos analisar agora a influência do momento concentrado. Então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter o diagrama do corpo livre, né, da parte da viga, que eu tenho um momento concentrado, ó, rotacionando no sentido aqui horário, beleza? Lembrando que essa carga aqui, né, que eu analisei, ela estava para baixo, ó. Então a gente tem um salto aqui negativo, né, um salto para baixo no diagrama de esforço cortante para baixo, tá certo? A gente tem uma variação negativa aí. A gente vai de um valor maior para um valor menor. E a carga aqui externa aplicada, a força externa aplicada é para baixo, beleza? Aqui a gente vai ter o que, ó? Um momento concentrado aqui, ó, no sentido horário, beleza? Vamos ver agora a influência, né? Então, ó, primeiro eu vou fazer o somatório das forças, ó. Isso aqui para carga concentrada, eu vou só anotar aqui, né, para separar, ó. Carga concentrada ou força concentrada, né? E aqui eu vou colocar momento concentrado. Então eu vou ter o seguinte, ó, somatório das forças em Y igual a zero, né? Para cima positivo. Então eu vou ter, ó, V, né, menos V mais ΔV. A gente só tem essas forças concentradas, né? Isso aqui igual a zero. Logo, ΔV é igual a zero. Beleza? Então, concluindo, ó, dado que eu passo aqui, né, por um ponto com um momento externo concentrado, né, a gente não tem variação no diagrama do esforço cortante, beleza? A gente não vai ter saltos, né, ou variações bruscas no esforço cortante devido à ação de um momento concentrado, beleza? Vamos agora analisar, né, a influência no diagrama do momento fletor devido à ação desse momento concentrado externo. Então, ó, vamos ter o seguinte, somatório dos momentos em relação a esse ponto O aqui é igual a zero, ó, adotando anti-horário positivo. Então vamos ter, ó, M mais ΔM menos M menos M0
menos M0, menos V delta X, aqui, igual a zero, né? Como a gente quer saber a influência, né, do momento concentrado, quando a gente passa de um ponto antes do momento e após o momento, né, a gente quer analisar a variação, né, praticamente no ponto. Então a gente tem que pegar aqui, ó, comprimentos cada vez menores, né? Ou seja, a gente tem que fazer o ΔX tender a zero, né? Já que a gente quer analisar, tá investigando, né, as relações infinitesimais. Então eu vou fazer o seguinte, ó, com ΔX tendendo a zero, né, a gente tem que esse V ΔX vai para zero, né? Então a gente vai ter aqui, ó, M vai cortar com menos M, a gente vai ter apenas ΔM menos M0 igual a zero. Logo, vamos ter que ΔM vai ser igual a M0. Então, o que é que isso quer dizer, ó, né? Dado que a gente passe aqui por um momento concentrado, né, um momento externo concentrado, no sentido horário, o que é que vai acontecer no diagrama do momento fletor? Vai acontecer um salto positivo, né? Ou seja, eu vou sair de um valor de momento menor para um valor maior, tá certo? A gente tem um salto positivo, né? Um salto, se a gente estiver considerando o diagrama, né, positivo para cima, o diagrama do momento fletor, a gente vai ter um salto para cima, tá certo? Dado que eu passo aqui por um momento, né, no sentido horário, tá certo? Então a variação que vai acontecer aí no diagrama do momento é o que? Um salto, né, para cima de valor, ou um salto positivo, né, de valor M0. Então se eu tiver agora um momento concentrado aqui, né, no sentido anti-horário, o que é que vai acontecer? ΔM igual a menos M0, né? Então, se eu tiver aqui um momento concentrado no sentido anti-horário de intensidade M0, o salto aqui no diagrama do momento vai ser o que? Negativo, né? Eu vou ter um salto aí para um valor menor. Então, eu vou sair de um valor maior para um valor menor. Ou seja, o salto aqui vai ser menos M0, né? Para um momento no sentido anti-horário. Beleza? Então, carga para baixo, o salto é negativo, ó. Tá aqui, né, no diagrama de esforço cortante. Momento no sentido horário, o salto no diagrama do momento é positivo, né? Lembrando que a força concentrada não vai influenciar no momento, né? A gente não vai ter um salto no momento, porém a gente vai ter o que? Variação, né, da derivada, que eu vou mostrar a seguir. E um momento concentrado ele não vai causar variação brusca, né, no diagrama do esforço cortante, apenas no diagrama do momento fletor, né? Se o momento concentrado for no sentido horário, a gente tem um salto positivo. Se for no sentido anti-horário, o salto é negativo, tá certo? Para ilustrar essa questão, né, da força concentrada e do momento concentrado, nos diagramas de esforço cortante e momento fletor, eu tirei uma tabelinha aqui do livro, né? Só para vocês verem melhor essa influência, né? Então, ó, eu vou apresentar alguns casos, ó. Aqui na primeira coluna eu tenho as cargas, né? Carga concentrada, força concentrada e momento concentrado. Aqui na coluna do meio eu tenho os diagramas de força cortante, tá certo? Para esses casos aqui de carga, né? E por último eu tenho os diagramas de momento fletor, beleza? Então só para vocês não esquecerem, ó, e a gente sempre vai precisar, né, das relações. Eu tenho aqui, ó, diagrama, a derivada, né, do cortante, do diagrama do cortante dá menos a intensidade da carga distribuída, né? E a derivada do momento fletor, no ponto que eu analiso, dá o que? A intensidade do cortante, tá certo? Então, não esqueçam dessas relações, ó, para a gente determinar o comportamento das curvas, né? Então, para o primeiro caso, eu tenho o seguinte, ó, não tenho carga distribuída, né? A carga distribuída é zero,
né? Tanto antes como após a carga. E eu tenho aqui, ó, uma força concentrada, né? Para baixo, ó, de intensidade P, né? Então aqui, antes de P, eu tenho um cortante já aqui, ó, uma intensidade de cortante, né? V1, né? Aqui, ó, como a carga distribuída é zero, o que é que isso quer dizer, né? Que a derivada do cortante vai ser o que? Zero, né? Então, se é zero a intensidade aqui da carga distribuída, a derivada é zero. Então, o cortante vai ser o que, ó? Constante, né? Passei pela carga, eu tenho o que? Um salto negativo, ó, de redução igual a P, né? O ΔV dá menos P. Então, desse valor aqui de V1, eu vou para V2, né? Isso aqui para o esforço cortante, né? Agora o momento fletor, ó. O que é que acontece, né? Com o momento fletor aí, a influência da carga, da força concentrada. Eu comentei, né, anteriormente que ele não influencia o que? Do ponto de vista de variações bruscas, né? A carga, a força concentrada, ela não vai fazer com que o diagrama de momento fletor apresente saltos, né? Porém, a gente pode ter o que? A gente tem aqui, ó, variação, né, na derivada. Então, antes da carga eu tenho uma derivada e após a carga eu tenho outra derivada. Ó. Por que isso? Ó? Tá aqui a relação, né? Ó. A derivada do momento é igual a o cortante, tá certo? Então, o cortante aqui, ó, para todos os pontos, ele é igual a V1, tá certo? Então, a derivada aqui, ó, é constante, né? Ó. Se o cortante é constante, a derivada tem que ser o que? Constante para todos esses pontos, ó. Para todos esses pontos a derivada é constante e positiva e vale V1, ó. Então eu tenho aqui para equação para o gráfico, né, do momento eu tenho o que? Uma reta, né? Uma reta vai nos dar o que? Derivada constante aqui, ó. A derivada vai ser sempre a mesma, tá certo? Então aqui, ó, a derivada vale V1, né? Porque a intensidade do cortante é V1. Após a carga eu tenho que a intensidade do cortante vai para V2, né? Então a derivada diminui aqui, ó, para V2, né? A derivada diminui, ó. Era V1, porque V1 é maior, né? E após a carga a gente tem uma redução no cortante, então a derivada vai diminuindo, beleza? Então observem aqui que é sempre de uma ordem superior, né? Ó, aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho uma constante, né? E aqui eu tenho o que? Nada, né? Eu tenho uma carga distribuída nula, tá certo? Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, no diagrama, né, do momento fletor, uma função de segundo grau, o cortante vai ser o que? Uma função de primeiro grau, né? E aqui constante, beleza? Para o outro caso aqui, ó, para a segunda condição aqui, né, de carga, ó, eu tenho o que? Um momento concentrado, né, no sentido anti-horário, beleza? Novamente eu tenho o que? Carga nula, né, carga distribuída nula. Então, o que é que acontece, ó? dV dx é igual a zero, ou seja, o cortante, né, vai ser o que? Constante. Por quê? Porque a derivada é zero, né? Então, derivada zero significa o quê? Um valor constante de força cortante, né? Ou esforço cortante, beleza? Então, antes do momento eu tenho V, ó, né? Passei pelo momento, não vai influenciar no diagrama do cortante, né? Não vai haver nenhum salto aqui, como eu já mostrei, né? Beleza? Ó, vai ser constante porque a carga distribuída aqui é nula, né? Agora, ó, vamos analisar o momento, ó. Então, percebam que derivada do momento dá o que? O cortante. Se o cortante é constante, né? A derivada do momento vai ser o que? Constante. Ou seja, eu só vou ter um valor de derivada aqui, ó, né? Para o problema inteiro aqui, né? Para a condição inteira. Então, a derivada do momento vai ser constante aqui ao longo desse comprimento, né? Então, a gente tem uma reta aqui, ó, uma única derivada, né? Quando eu passo pelo momento concentrado no sentido anti-horário, né? Eu vou ter o que? Um salto para baixo, né? Um salto negativo. Então, eu saio de um valor maior
for para um valor menor. Esse salto aqui corresponde a menos M0, né? Após o salto, ó, eu vou ter o que? Uma reta novamente, né? Ó? Porque dm dx igual a v. O v aqui não é constante, ó, né? Então é uma reta, né? E a derivada, né, é igual a v, né? Então eu vejo que a derivada aqui antes do momento é igual à derivada após o momento, né? Ó? Porque o cortante é constante ao longo aqui do comprimento. Beleza? Vamos analisar mais 3 casos, ó, né? Eu tenho um caso agora de carga distribuída, uma carga distribuída, né, que varia ao longo do comprimento, aumentando aqui, ó, de W1 para W2 e uma de W1 para W2 diminuindo, beleza? Então, para o primeiro caso, ó, eu vou ter o seguinte, lembrando que dv dx é igual a menos W e dm dx é igual a v, certo? Então, como eu tenho uma carga distribuída, ó, constante, né? E ela é positiva, ou seja, para baixo, a derivada vai ser o quê? Constante, né? Ó. Então, eu vou ter uma reta, né? E qual vai ser a inclinação dessa reta, né? Ó, vai ser negativa, né? Ela vai ter um coeficiente aqui, ó, negativo. Por quê? Porque a derivada do cortante dá o quê? O negativo da carga, né? Ó. Se a carga é positiva, essa derivada vai ser o quê? Negativa, né? E constante. Então, uma derivada negativa e constante corresponde a uma reta aqui, ó, né? Com um coeficiente angular negativo. Beleza? Lembrando que antes do início da carga distribuída, né? A gente tem aqui um cortante igual a V1, né? Após a carga distribuída, né? A gente tem uma redução do cortante, né? Com comportamento de curva, né? Como eu comentei, né? Uma reta aqui com coeficiente negativo e vai para V2, beleza? Agora, ó, o diagrama do momento, né? A derivada do momento, da curva do momento, dá o que? O cortante. O cortante, ó, ele começa com um valor alto, né? E depois vai o que? Diminuindo, ó. Então, o cortante começa com intensidade alta, depois a intensidade vai diminuindo, né? Ou seja, a derivada inicialmente é maior, né? Ó. Depois a derivada vai o que? Diminuindo, né? Então, esse é o valor do momento no início e no final, né? Da carga distribuída. Beleza? Agora, ó, vamos fazer a análise para esse outro caso, né? A gente tem uma carga distribuída, né, que varia linearmente aqui, ó, de W1 para W2, né? Então, a gente tem uma intensidade aqui de W1 e no final W2, né? Com W2 sendo maior que W1. Fazendo a análise, ó, pela relação, né, infinitesimal, a gente tem que a derivada do cortante dá o quê? O negativo da carga, né? Ou seja, da intensidade da carga, né? Distribuída. Então, ó, eu tenho um W1 aqui positivo, né? Não tão grande. Então, eu vou ter uma derivada o quê? Pequena, né? Em módulo ela vai ser pequena e negativa, né? À medida que eu vou caminhando aqui para a direita, ó, a intensidade da carga distribuída vai aumentando, né? Então, se eu olhar aqui para a relação, a derivada vai o quê? Ficando cada vez menor, né? De modo que eu vou ter inicialmente V1, né? E após aqui a passagem, né, de um ponto até outro, ó, eu tenho uma redução aqui para V2, beleza? Se eu quiser saber esse delta, é só integrar, né? A função aqui da carga distribuída. Então, a área aqui abaixo dessa curva, né, ó, abaixo dessa reta, vai dar o que? A variação de V, né? Ou seja, a área aqui abaixo da carga distribuída vai ser igual a ΔV, né? A menos ΔV. Beleza? Agora, para o momento, né? Ó, eu vou ter o seguinte, ó, derivada do momento é igual ao cortante. Cortante começa um valor grande e depois diminui, ó, vai diminuindo, né? Então a derivada aqui começa grande e a derivada vai o que, ó, diminuindo, né?
a tangente aqui, ó, vai ficando cada vez menor, porque o cortante vai reduzindo. Se eu quiser saber a variação aqui do momento, né, o quanto varia esse momento aqui, o ΔM, é só eu calcular a área aqui que está abaixo, né, do cortante. E aqui para outro caso, ó, só que é uma carga distribuída, né, que varia linearmente aqui, só que ela começa com intensidade maior e termina com intensidade menor. Então, a derivada do cortante vai ser menos a intensidade da carga, né, no ponto. Então, para esse valor aqui, que é o maior de todos, W1, a derivada vai ser o que? A menor de todas, ó. Então, a derivada é menor aqui, né? Depois, ó, a intensidade da carga vai o que? Diminuindo, né? O que é que isso quer dizer? Que essa derivada vai o que, ó? Aumentando, né? Então, ela começa com um valor muito pequeno, depois esse valor vai ficando maior, ou seja, a derivada vai aumentando, tá certo? É só observar aí a tangente da reta, beleza? Então aqui a gente tem um comportamento assim, ó, né? Com essa concavidade, né, voltada para baixo, e aqui a gente tem uma concavidade voltada para cima, né? Dado que a gente tem aqui, ó, em vez de a carga ser crescente, aqui a gente tem uma carga decrescente, né? Agora, para o diagrama de momento, ó, a gente tem o seguinte, né? Derivada do momento dá o que? O cortante. Então, o cortante começa com um valor grande e depois o que? Vai diminuindo, né? Ó? Então, a derivada começa grande aqui e a derivada vai diminuindo. Lembrando que começa com um valor de M1, termina com M2. Se eu quiser calcular o ΔM, é só integrar a área aqui abaixo da curva do cortante. Se eu quiser calcular o ΔV, né, ou menos ΔV, eu calculo aí, ó, a integral, né, da função aqui da carga, ou seja, a área que está abaixo dessa reta, né, da carga distribuída. Beleza, pessoal? Então, é só a gente ficar ligado aí nas relações, né, e observar as influências das cargas, das forças concentradas em momentos concentrados e praticar bastante, tá certo? À medida que vocês forem praticando, fazendo mais questões, né, para determinar os diagramas pelo método gráfico, isso aí vai ficar praticamente automático. Você enxerga a viga, ou o eixo, né, ou o problema que você queira analisar, calcula as reações, que já vai ser as cargas concentradas, né, tanto reação de força concentrada como de momento, né, para um caso de um engaste. Então, determinando as reações, vocês já vão ter as forças e momentos concentrados externos, e conhecendo as relações, vocês vão determinar as curvas, né, o comportamento dos diagramas, beleza? Então, tem que praticar bastante aí para vocês acabarem ficando melhores, né, nisso aí e determinando esses diagramas de maneira mais rápida, né? Consolidem bem essas relações aí, entendam direitinho e em seguida vocês começam a fazer os exercícios aí e pratiquem bastante para vocês consolidarem bem essa técnica que é bastante poderosa e simples, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, fala lá no fórum, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.